Trazer a Luísa Martins, porque esta cena, Luísa, é muito reveladora do que está por vir e do que já vimos neste julgamento e ao longo desta ação, à medida que Jair Bolsonaro se tornou réu e que passou ali a responder à ação penal e agora está prestes a saber qual será o seu veredito. E aí, Luísa, em outro momento de atrito entre os ministros, o ministro relator Alexandre de Moraes fazia menos de 7 minutos que ele havia começado o seu voto de relator, quando o Luiz Fux já indicou divergência. Explica para a gente, isso é quase um recorde, digamos assim? Yuri, o ministro Alexandre de Moraes começou a ler ali o seu relatório, eram 9h14 da manhã. Às 9h20, o ministro Luiz Fux fez ali uma pequena interrupção e disse que voltaria a analisar as preliminares, né, que são questões processuais que são suscitadas pelas defesas dos réus e que, se forem aceitas, acabam encerrando o processo sem análise de mérito. Já havia uma expectativa que essas preliminares fossem rejeitadas, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, enfim, tem essa tendência de que haja maioria também nesse sentido, com os votos dos demais ministros, mas o ministro Luiz Fux fez essa ponderação, uma breve consideração, falando que vai voltar nessa questão das preliminares, porque lá atrás, na ocasião do recebimento da denúncia, que foi em março deste ano, o ministro Fux divergiu em relação à competência da primeira turma para julgar essa ação penal. O ministro foi o único do colegiado a entender que essa ação deveria estar sendo julgada no plenário do STF, ou seja, pelo quórum completo da Corte. Lembrando que o quórum do plenário é de 11 ministros e nas turmas, cada uma das turmas, né, apenas cinco ministros participam de cada uma das turmas. Então, houve essa divergência e aí, com isso, o Fux sinalizou que deve votar nesse mesmo sentido. É claro que foi conforme ele mesmo explanou da reunião que aconteceu na sala ali, antes dos ministros entrarem na turma, houve uma espécie de pacto, né, para que os ministros, cada um votasse nas preliminares e no mérito, passasse a palavra para o próximo e o próximo vota nas preliminares e no mérito. Então, vai ser mais ou menos esse o esquema que a gente vai ver daqui para frente. E aí houve esse acordo ali entre os ministros para que não haja nenhum tipo de interrupção em relação a esses votos, né? Então, em menos de 7 minutos do início do voto do ministro Alexandre de Moraes, Fux já manifestou essa possível divergência, lembrando que as divergências devem ir um pouco além disso, né, Yuri e Débora? Deve passar pela delação de Mauro Cid e, por fim, em relação à dosimetria da pena também. Obrigada.